Boa noite, graça e paz, amém? Convido a colocar de pé, por gentileza, e por referência à palavra do Senhor. E o tema dessa noite é rumo ou trajetória? Rumo ou trajetória? A palavra de Deus, ela está no livro de Lucas, no capítulo 19 e no versículo 10. Esta é a palavra de referência. Já está projetada aí nos monitores, para quem quiser acompanhar. Antes da leitura, eu convido você a fechar os seus olhos brevemente para que possamos fazer uma oração para darmos início a essa palavra. Pai eterno, diante do teu altar das nossas vidas, Espírito Santo de Deus, fale conosco naquilo que o Senhor precisa falar nesta noite. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Diz lá, Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, o seguinte: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pode tomar assentos. Primeiramente, para que nós possamos entender o viés dessa palavra, nós precisamos buscar a origem etimológica do significado da palavra rumo e da palavra trajetória. Eu digo isso porque toda a ministração vai estar vinculada a essas duas palavras. E no final você vai entender muito bem, porque nós sempre nos baseamos na palavra de Deus como referência para tudo na nossa vida. Então, será que há diferenças entre essas duas palavras? Elas são bem básicas e bem próximas do entendimento. Se nós buscarmos aí na internet ou outros meios e digitarmos lá para poder identificarmos o significado da palavra, ele vai te dar vários significados. E eu peguei aqui, então, o significado da palavra rumo. Rumo é direção, objetivo, destino. Ele indica para onde se quer ir. Por exemplo, pode ser literal, rumo ao norte, ou figurado como rumo ao sucesso. Isso aqui, tudo que está dando para vocês é o seu próprio chat GPT, tá, gente? Mas faz parte da gente entender. Faz parte do processo. O que é a palavra trajetória? Caminho percorrido. História, percurso. Ela indica por onde se passou e se passa. Inclui-se, então, etapas e avanços. Há um exemplo. Minha trajetória até a aprovação foi difícil. Então, nós temos aqui um breve resumo. Rumo é direção e destino. E trajetória é caminho, percurso. Até lá. Muito bem. Dito isto, vamos buscar na palavra do Senhor aplicabilidade na nossa vida real. E daí, eu separei alguns personagens que exemplificam muito bem essas duas palavras. Vamos ver aqui sobre Abraão, sobre José, Paulo, Moisés e, por fim, Jesus. Vamos pegar um personagem de Abraão. Abraão, se nós colocarmos a origem etimológica da palavra rumo, olha o que nos traz de conhecimento. O rumo dá direção, objetivo. Gênesis, no capítulo 12, no versículo 1, ele fala assim, ó: sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrarei. É o rumo. Uma direção, um destino, seria o quê? A terra prometida. E Abraão ainda ele não sabia os detalhes dessa caminhada. E é aí que a gente vê
Detalhes da caminhada é o quê? Trajetória, queridos. E aí, a trajetória de Abraão, caminho percorrido e processo. Deixou sua terra e família, enfrentou fome, passou pelo Egito, conflitos com Ló, promessa de filho ainda na velhice, que a gente já conhece. Prova de fé, o seu filho Isaque. Tudo isso foi a trajetória, etapas, desafios, experiências vividas, até o cumprimento da promessa. Aplicabilidade, o rumo, é a promessa de Deus, terra prometida à sua descendência. E qual foi a trajetória? Foi a jornada de fé que ele percorreu, até se cumprir a promessa de Deus na vida dele. Muito bem, vamos aprofundar um pouquinho mais. Segundo exemplo, José, filho de Jacó. Aplicabilidade, rumo. Propósito revelado por Deus. Deus mostra o sonho que José seria exaltado e teria autoridade. Onde é que está isso, Flávio? Gênesis, no capítulo 37, no versículo 5 ao 11. Narra toda a história de José. Esse sonho ele representa o rumo de Deus para ele. Ser o quê? Um grande líder e salvar muitas vidas. Temos aí promessa, destino, autoridade e propósito. E aí, meus queridos, nos deparamos mais uma vez com a trajetória, que foi o caminho percorrido até o sonho. Vamos lá para a trajetória de José. Foi odiado pelos irmãos, lançado no poço, vendido como escravo, trabalhou na casa de Potifar, foi acusado injustamente, preso por anos, interpretou sonhos na prisão, finalmente foi levado a Faraó, se tornou governador do Egito. Tudo isso, queridos, foi a trajetória, um processo cheio de lutas, aprendizado, fidelidade. Trajetória foi o processo vivido até alcançar o quê? Um rumo. E qual foi o rumo? Ser usado por Deus para poder governar e salvar muitas vidas. Caminho difícil, cheio de etapas até chegar lá. Terceiro personagem, nós temos aqui Paulo. Qual foi o rumo, a aplicabilidade? Foi o chamado e o propósito de Deus para a vida de Paulo. Quando Jesus ele apareceu ao antigo Saulo, até Deus mudar o nome, no caminho de Damasco, ele revelou-se o rumo. Olha que interessante, no livro de Atos, no capítulo 9, no versículo 15, ele fala assim: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, reis e filhos de Israel. Propósito grandioso na vida de Saulo. Deus dá a direção de levar o evangelho às nações. Este é o rumo e o destino do propósito final na vida de Paulo. E aí, queridos, pasmem pela trajetória de Senhor Paulo. Caminho percorrido. Vamos ler. Trajetória de Paulo. Etapas. Converte-se e é batizado. Passa anos aprendendo e sendo moldado. Começa a pregar nas igrejas, nas sinagogas. Viaja por diversas cidades, em grandes viagens missionárias. Planta igrejas. É perseguido várias vezes. Apedrejado. Preso inúmeras vezes. Sofre naufrágio, fome, frio, açoites. Defende o evangelho diante dos reis, Festos, Agripa, César, terríveis. E escreve cartas que até hoje fazem parte aqui da Bíblia Sagrada. Isso tudo foi trajetória, processo, lutas, aprendizado no caminho, fé, e aí se cumpriu o rumo. Rumo de Paulo, ser um apóstolo para os gentios, anunciar Cristo ao mundo,
E a trajetória que nós lemos, foi fácil? Não. Foi extremamente difícil. Até se cumprir o chamado. Quarto exemplo, nós temos aqui a vida de Moisés. E se nós aplicarmos, também, queridos, vocês vão ter o mesmo entendimento. Porque nada foge do conceito que nós lemos lá em cima. Moisés, missão dada por Deus. No livro de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 10, ele fala o seguinte: vai, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Deus, ele revela o rumo de libertar Israel da escravidão e conduzir, então, a terra prometida. Leiamos, então, qual foi a trajetória. Qual foi o processo do chamado. Ele nasce sob um decreto de morte. Olha isso. Todos os bebês hebreus deveriam ser mortos. Colocado num cesto no rio Nilo. Criado como um príncipe do Egito. Matou o Egito e foge para o deserto. 40 anos cuidando das ovelhas de Midian. Enfrenta Faraó com 10 pragas. Conduz o povo pelo Mar Vermelho. Lida com murmuração, rebeldia do povo. Recebe a lei no Sinai. E 40 anos de deserto. Tudo isso foi a trajetória, lutas e dependência de Deus. Rumo, libertar o povo. Trajetória, como eu li nos demais, um processo extremamente difícil. E quem disse que seria fácil? Se você acha que a vida é fácil, está enganado. Estou aqui para te mostrar que a trajetória ela é complexa. Extremamente complexa. A trajetória é complexa. Por fim, Jesus, mesmo sendo o rei, ele passou pelo mesmo processo. Rumo, trajetória. Rumo, propósito eterno. Que foi o livro que nós lemos aqui, Lucas 19:10. Desde o início, o rumo de Jesus já estava definido, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós lemos no início da palavra. Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8, ele fala: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O rumo de Jesus, salvar a humanidade, morrer na cruz, ressuscitar e estabelecer, então, um novo reino. E aí, trajetória para o cumprimento do propósito. E a trajetória de Jesus foi assim: nascimento humilde no estábulo, crescimento em obediência, batismo e aprovação do Pai, 40 dias no deserto, tentação pelo diabo, escolha dos discípulos, 3 anos pregando, ensinando e curando. Enfrentou rejeições, perseguições e críticas, traição de Judas, julgamento injustamente, sofreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou ao 3º dia, e apareceu aos discípulos, e então subiu aos céus. Trajetória, caminho da obediência, sofrimento até a cruz. E aí, vários exemplos que eu peguei, porque se contar os demais, daria para pregar, daria trazer a palavra no culto de domingo. Em 4 cultos de domingos ainda fica pouco, porque existe muito rumo e trajetória na Bíblia. Tudo isso, então, queridas vidas, ela passa na frente dos nossos olhos como um filme. Seja adolescente, jovem, adulto, ancião, toda fase da vida, nós precisamos fazer escolhas o tempo todo. Qual é o rumo que eu vou dar para a minha vida? Quando criança, escolhemos tudo no mundo dentro de nossas realidades mais próximas. E depois, quando nós vamos criando sabedoria, conexões, damos até risada das nossas predileções. Não é verdade?
Quando era criança, eu queria ser um profissional, eu queria ser motorista de ônibus, que eu ficava brincando lá no quintal de casa e fazer motorista de ônibus. Olha só. Não que motorista de ônibus seja algo ruim, mas vai passando. Eu confesso que se eu perguntar para vocês o que vocês queriam ser quando crianças, vocês vão olhar e vão dar risada das situações. Outros conseguem levar até o fim. Mas as escolhas é o tempo todo. E as escolhas, elas sempre trazem mudanças. Enfim, vamos amadurecendo e mudando a trajetória o tempo todo. Entretanto, hoje nós temos um privilégio de conhecer Jesus. É Ele que nos dá o rumo certo. Embora nós batemos cabeça pela trajetória escolhida, temos o privilégio de poder pedir a Deus que nos guie por um caminho excelente, para que nossa trajetória ela seja sempre feliz, de boas colheitas, porque o rumo com Deus é o que faz a diferença. É Ele que vai levarmos ao caminho perfeito. Qual é o caminho perfeito que Deus traçou para nossas vidas? A eternidade. Aí chega a situação da trajetória. Viu que nós lemos aqui que todo mundo passou, né? Nem Jesus escapou da trajetória. Conosco também não é diferente. Distrações. Não é só para os jovens. Eu digo isso porque acontece o tempo todo em qualquer lugar, em qualquer faixa etária. É passível de acontecer distrações para que na trajetória se perca o rumo. Esta é a função do inimigo de nossas vidas, de cujo nome é imerecidamente de citar. Ele utiliza todo o conhecimento profundo na sua psicanálise para ver de longe as nossas atitudes. Daí ele escolhe uma área da nossa fragilidade, da qual se torna um alvo da distração. O foco dele, com D minúsculo, é impedir que a humanidade alcance o rumo destinado à eternidade, mas que se perca na trajetória. E a forma mais fácil disso acontecer é a distração. Não podemos deixar despercebidos, passar despercebidos. Distração é algo simples, mas que traz consigo consequências. Não digo que você não pode utilizar redes sociais, que não pode sair com seus amigos, que não deve frequentar tais ambientes. Nós podemos tudo do Senhor. Tudo. 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 23. Abre aspas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Fecha aspas. Porém, temos que utilizar sempre o bom senso. Devemos avaliar. E mesmo que o ambiente for impróprio, as pessoas que te convidou têm que saber que você é um homem ou uma mulher de Deus. E então tudo muda a partir desta primícia. Faz o seu papel de filho de Deus, não se distraia, fica um pouco, por exemplo, no ambiente, cumpra o que lhe convidou, depois você vai embora. Porque depois que você sair, pode perceber que as trevas elas vão tomar conta do ambiente e o resultado de todos nós, o resultado disso todos nós já sabemos, que é pessoas o quê? Sem rumo. Pessoas sem rumo. Nossa mente ela é bombardeada o tempo todo com pensamentos ruins. As janelas da nossa alma ela é metralhada pelas diversas telas o tempo todo. Basta uma negativa para levantar em nós uma atitude que não condiz com a nossa forma de vida em Cristo. Olha no trânsito, basta uma fechada, um tropicão na calçada, ou ser chamada a atenção em alguma situação alheia, problemas financeiros, distrações. A finalidade dela principal é tirar a trajetória dos filhos de Deus e deixá-lo sem rumo. E aí a palavra de Deus ali vem moldurar todas as coisas. Efésios no capítulo 6, no versículo 7. Me lhe dá o escape. Tomai também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí, ó.
contra as distrações. Quem disse isso? É Paulo, meu querido. Paulo, a armadura de Deus, que o capacete ele protege a mente. Assim como a salvação protege nossos pensamentos contra dúvidas e enganos. Mais uma palavra aqui, nós temos 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 8. Abre aspas, reticências. Vestindo-nos da couraça da fé e do amor, vírgula, e tendo por capacete a esperança da salvação, ponto e fecha aspas. Mais uma vez, Paulo não fala aqui. Ele acrescenta a palavra esperança, mostrando que a salvação também nos dá segurança e confiança em Deus. E finalizando nosso rumo e trajetória, sabemos que nesta vida teremos tribulações, que neste contexto vêm para nos firmar em Cristo e provocar em nós um sentimento de que precisamos de ajuda do Espírito Santo de Deus o tempo todo. Ele está aqui conosco. O Pai, ele já foi adiante de Deus, mas nos deixou o Espírito Santo para que não venhamos a distrair na trajetória, mas que nos guie até o rumo da eternidade, onde seremos um com o Pai. E é isso. A nossa trajetória ela vai passar sempre por dificuldades. Sempre vai ter alguma coisa querendo te atrapalhar, sempre vai ter alguma coisa querendo te oportunar, porque o objetivo do inimigo é te distrair. Porque a finalidade é deixar você sem rumo. Assim como muitas pessoas estão aí no mundo também, perdidos. Totalmente perdidos, sem rumo. Mas nós não. Nós temos o privilégio hoje de sermos carregados pelo Espírito Santo, porque ele vai nos empurrando. Ele vai nos levando para cima. Vai, você consegue, vai, você é forte. Essas lutas não vão te jogar no chão. Essas dificuldades, ela vai passar. Ela é só trajetória. Não se distraia no caminho. É o Espírito Santo que está falando conosco. Porque o rumo está logo ali. O rumo está logo ali. A eternidade, ela está a um passo da nossa frente. A gente não sabe o dia da manhã. Porque Deus ele prometeu que ele vai buscar a tua igreja. Mas se ele quiser te levar agora, como que está o seu rumo e sua trajetória? A vida aqui passa tão rapidinho, né? Não dá para nós nos distrairmos. Não dá mesmo. Deus Pai foi, mas ele falou assim, olha, vou deixar com vocês aqui o meu Espírito Santo. E quando ele vier buscar a sua igreja amada, o Espírito Santo também vai subir junto. Mas ele não vai deixar você sozinho, não. Ele quer levar você junto do Pai. Ele quer levar também todas aquelas pessoas que estão hoje aí no mundo sem rumo. Mas ele precisa de que nós entendamos uma coisa. Nós temos um chamado. E o chamado de Deus para a nossa vida é: ide, fazei discípulos de todas as nações. Não podemos deixar passar despercebido. Eu convido você a colocar de pé. E eu deixo para vocês uma pergunta. Não precisa responder. É só para você refletir no restante dessa semana. E a pergunta é, para que você possa fazer um review. Como tem construído a sua trajetória de vida como um filho de Deus rumo à eternidade? Faça uma breve análise da sua trajetória até aqui. Como tem construído sua trajetória de vida como um filho de Deus? Está precisando recalcular a rota? Faça isso, dá tempo. Nós erramos o tempo todo, ninguém é perfeito. Se você busca perfeição no homem,
A fragilidade de você cair junto com ele é tão grande. Não existe homens perfeitos, são todos falhos. Mas o perfeito, como diz a pastora Hélida, ele habita em nós. E é isso que é a diferença. Mude a trajetória. Não se distraia, porque a eternidade é logo ali. Amém?